Boa tarde a todos e obrigado à organização por esta oportunidade. Mas eu vou passar rapidamente à comunicação para também obviar algum atraso que já há. Esta comunicação é parte de uma investigação mais vasta que nos tem ocupado. Nós temos formações complementares, portanto, eu sou medievalista, a minha colega é modernista, e nesse sentido temos preocupado em ver como é que um conjunto de figuras medievais vão sendo lidas e interpretadas depois pela época moderna, e dentro deste vasto conjunto, um subconjunto específico é o de figuras que tiveram fama de santidade. Algumas delas chegaram inclusive a ter o estatuto oficial de santas, outras não, e interessa-nos ver como é que ao longo, digamos, na longa duração, se quisermos, ao longo de uma série de séculos, desde a Idade Média até a época moderna, como é que essas figuras, em diferentes contextos, em diferentes dinâmicas literárias, culturais e sociais, foram sendo lidas, construídas e reconstruídas. E temos o exemplo que temos aqui hoje é o desta figura, Dona Constança Seixas, que é uma filha bastarda do rei Dom Sancho I, o segundo rei de Portugal, como sabem. A vida dela decorreu sensivelmente na primeira metade do século XIII, morreu em 1269, e ela é um caso, neste panorama geral de figuras medievais que foram sendo lidas de várias formas na época moderna e com fama de santidade a diversos níveis, há um subtipo que são de figuras que começam por ter uma fama sanctitatis localizada num determinado contexto específico, num mosteiro, numa instituição, numa família, e depois, com dinâmicas próprias da época moderna, em contextos específicos, essa fama vai sendo alargada. A Dona Constança Seixas, como vamos ver, é um exemplo destas dinâmicas. Porque, efetivamente, o que acontece a traços largos é que, ao longo de toda a Idade Média, e até no século XVI, tanto quanto nos é possível ver, a fama sanctitatis desta, vamos chamar de infanta com alguma falta de propriedade, está circunscrita a Santa Cruz de Coimbra. É em Santa Cruz de Coimbra que se constrói uma imagem de, vamos dizer, fama sanctitatis, de quase santidade desta senhora, não noutros locais. Porquê? Porque ela viveu no Mosteiro das Donas de São João, uma instituição anexa ao Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, de mulheres, acho que um pouco mal estudada, como aliás a professora Filomena Andrade disse na comunicação anterior, e nesse sentido compreende-se que o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra tenha investido na construção da imagem desta mulher. E eu vou falar de três momentos desta construção, desde o século XIII até o século XVI, e depois a minha colega retoma com a época moderna. O primeiro momento, que de alguma maneira contém em embrião todas as imagens futuras que desta infanta vão ser construídas posteriormente, é o próprio epitáfio que estaria junto ao túmulo dela. Vocês o que têm aí é uma leitura do epitáfio, porque infelizmente o epitáfio já não existe. Há algumas informações contraditórias sobre o local onde ele estaria. Se na Capela dos Reis, junto com o seu pai Dom Sancho I, se numa Capela de Santo António mandada construir pela própria Dona Constança Seixas. Em todo o caso, algumas fontes tardias, é certo, dos séculos XVI ou XVII, copiaram o texto do epitáfio antigo. Os especialistas em latim medieval e em versificação latina medieval não têm dúvidas quanto à veracidade do epitáfio, portanto nós também não vamos pôr isso em causa. Em rigor não são versos, é prosa, chamam os especialistas cursus leonino. Há até, inclusive, algumas divergências nos testemunhos que estão ali apontadas a vermelho, mas globalmente vocês podem ver aqui uma tradução em português, a tradução do padre Mário Martins, e o epitáfio, que talvez tenha tido algum para cuja redação a própria Dona Constança pode ter contribuído algo. Inclusive, pensa-se isso porque há um outro epitáfio com a mesma estrutura formal do irmão dela, Dom Rodrigo Seixas, no Mosteiro de Grijó, que aparentemente foi uma encomenda da própria Dona Constança, e portanto ela pode ter tido alguma
algum papel neste epitáfio, nesse sentido, poderemos considerar talvez como uma, em parte, pelo menos como uma autorrepresentação. Em parte. E como veem, há aí 3 ou 4 traços salientes que em grande medida se vão manter com algumas modulações ao longo do tempo, como veremos. Desde logo a ligação com Santa Cruz de Coimbra, com a comunidade e pelo facto de ter sido aí que ela escolheu ser sepultada, a fuga ao mundo, a virgindade que é aludida no início, enfim, de forma um pouco retórica, mas clara, e a ligação a São Francisco e a Santo António. É curioso porque o que aparece aí é uma visão, admitamos que há a hora da morte, mas isso também não é muito claro. São Francisco e Santo António ter-lhe aparecido. É curioso porque este é um caso bastante precoce de aparição, no contexto português, atenção, contexto português. É um caso bastante precoce de aparição de santos à hora da morte, mas explica-se também em parte pela devoção que ela tinha para estas duas figuras, porque instituiu uma capela a Santo António e ajudou a construir ou a acabar o convento franciscano de Coimbra. Numa época bastante precoce, estamos praticamente nos inícios, ela é ainda contemporânea de Santo António e de São Francisco. Portanto, desde o início, desde a morte dela, estas imagens surgem em Santa Cruz de Coimbra e vão-se mantendo. E nós temos alguns testemunhos de que, ao longo da Idade Média, esta imagem vai-se mantendo e, às vezes, vai-se acrescentando alguns dados. Um exemplo curioso é o que aparece aqui no manuscrito do século XV. É curioso por 2 razões. Primeiro, porque acrescenta alguns dados a esta imagem prévia que já estava no epitáfio, e por outro lado porque mostra como essa fama sanctitatis é específica de Santa Cruz de Coimbra. O que é que acontece aqui? Isto é uma cópia. Normalmente chama-se esta crónica a quarta crónica breve de Santa Cruz de Coimbra, mas é preciso dizer que ela foi copiada em Santa Cruz de Coimbra e não produzida em Santa Cruz de Coimbra. Uma distinção que é sempre preciso fazer quando se fala em historiografia de Santa Cruz. Uma coisa é o que é produzido em Santa Cruz, outra coisa é o que é copiado em Santa Cruz. Nem sempre essa distinção é feita, mas é importante fazê-la. E aqui isso vê-se até do ponto de vista material. Porque nós temos aqui, quando se fala, portanto, é uma pequena crónica dos reis de Portugal, neste caso fala-se de Dom Sancho I, dos filhos dele, e a versão original da crónica, que é copiada aqui, fala de Dona Constância e diz simplesmente que jaz no mosteiro de Santa Cruz, na Capela dos Reis, junto ao seu pai. Diz simplesmente isto, uma informação lacónica e, digamos, objetiva e factual. Mas à margem foram acrescentadas, dando um acrescento específico dos Cruzios, sabemos isso porque outros textos que conheceram e copiaram esta crónica não têm estas informações marginais, portanto, isto é, quer do ponto de vista material, quer com comparação com outros textos, vemos que há algo específico de Santa Cruz. O copista Cruz acrescentou à margem dona muito nobre e muito grande santidade e toda a imperfeição de virgindade, e depois ainda acrescentaram e em dar esmolas aos pobres. Portanto, além do retrato que já estava da imagem que já estava no epitáfio, acrescenta-se aqui um dado que é o dado das esmolas, também digamos, um aspecto tradicional na construção dos leitores de santidade. Mas o interessante aqui é mostrar 2 coisas. Primeiro, que esta fama de santidade, digamos, entre aspas, ou sem elas, foi-se mantendo em Santa Cruz. Segundo, que é específica de Santa Cruz, a crónica na versão original não tinha, os Cruz acrescentaram. Em um terceiro momento, já em finais do século XVI, primeiras décadas do século XVII, os Crúzios encarregaram um dos cônegos, do Dom José Rodrigues Cretianos, de recolher uma série de materiais para fazer uma crónica da ordem, dos cônegos grandes de Santa Cruz. E nesse conjunto de materiais, que são dois manuscritos, antes dele também, já em finais do século XVI, o cônego Dom Vicente foi encarregado da mesma tarefa, que são manuscritos que estão na Biblioteca Pública Municipal do Porto. Há uma série de dados, de informações, de narrativas, até algum caso, pequenas narrativas sobre Dona Constância, que retomam em boa medida a imagem que já estava nos séculos anteriores, e que já vimos, mas que acrescentam alguns dados. E fundamentalmente estas recolhas, estes apontamentos, que é preciso salientar isto é feito do ponto de vista de um futuro cronista da ordem dos cônegos regrantes. Portanto, o que interessa aqui, acima de tudo, é a perspectiva institucional e a ligação dela com a instituição dos cônegos regrantes, e isto vê-se a vários níveis.
E o que interessa aqui são sobretudo 3 ou 4 aspectos. Desde logo a ascendência real, filho natural deste rei, filho de Dom Sancho, isto é repetido muitas vezes, e doações que ela fez à ordem ou ao mosteiro, instituição de capelas, eu pus aí com diferentes cores os vários níveis, e finalmente, em alguns casos é mesmo dito, é mesmo construída uma imagem forte de santidade. Vêm aqui alguns exemplos. Esta senhora procedeu como santa em todo o discurso da sua vida, e diz-se até que quando o rei Dom Manuel, para começar o rei Dom Manuel I, mandou fazer os novos túmulos de Dom Afonso Henrique e Sancho I, do século XVI, e o que aqui é dito é que quando o Dom Manuel fez esses túmulos, mandou mudar, trasladar os ossos das infantas filhas do rei Dom Sancho que estavam lá, pô-las no túmulo de Dom Sancho I, e ter-se-á visto nessa altura que o corpo de Dona Constança estava incorrupto, que é um sinal visível, mais tradicional, digamos, de santidade. Esta é uma informação que não aparecia digamos, não temos notícias previamente, mas que é um dos sinais mais claros de santidade e imagem de santidade desta senhora. Sendo que entra em alguma contradição, se estão recordados, com o que a cópia da crónica dizia, desta cópia do século XV, que ela estava sepultada na Capela dos Reis, previamente, ou seja, ao contrário, enquanto que depois o que se vai dizer é que o Dom Manuel é que ele levou para a Capela dos Reis. Portanto, há aqui algumas também, enfim, contradições factuais, que eventualmente depois no roteiro da investigação aprofundaremos, mas o que nos interessa ver aqui é que em Santa Cruz mantém-se ao longo de toda a Idade Média até o século XVI e vai sendo proximamente ampliada esta imagem de santidade desta senhora. Em contraste, fora de Santa Cruz há um silêncio total quanto às suas virtudes. E um exemplo disto, eu pus aí vários exemplos, desde de textos biográficos neste caso, desde os livros medievais do século XIII, XIV, até às crónicas dos reis de Portugal, reformados dos reis de Portugal, do Arte de Leão, já em 1600, o que se vê sistematicamente em todos os textos, e vários outros exemplos que poderia ter posto aqui, é que sempre que se fala de Dona Constança não há um aceno quanto à sua digamos, fama sanctitatis. Ou são informações puramente factuais, filho do rei Dom Sancho, ponto, ou, nos casos das crónicas mais recentes, o rei de Pina ou do Arte de Leão, que aliás copiou o rei de Pina, quando muito há aqui uma vertente, digamos, institucional da fundação de algumas casas religiosas, mas não há nada que de facto refira à sua fama sanctitatis. Isso é específico, tanto quanto já se vê, é específico de Santa Cruz. Sendo que, aliás, globalmente, as crónicas régias portuguesas, antes do século XVII ou XVI, em função dos casos, investem muito pouco na santidade da geografia real. Isto é um caso curioso, mas é raríssimo. A Rainha Isabel de Aragão será a exceção, mas é a exceção. Agora, no século XVII, isto tem algumas mudanças, e a imagem desta infanta sofre algumas mudanças e, de alguma maneira, sai fora dos muros de Santa Cruz, devido a dinâmicas e contextos que a minha colega Paula tratará. Bem, como o meu colega Filipe disse, se nos séculos anteriores a memória de Constança VI estava, digamos assim, circunscrita a Santa Cruz de Coimbra, a partir do século XVII o conhecimento dessa memória vai de facto extravasar, digamos assim, as paredes e os muros do Mosteiro de Santa Cruz. E nesse sentido vamos encontrar em várias obras editadas a partir do século XVII breves notícias biográficas de Dona Constança VI, numa tónica agiografizante naturalmente, em várias obras cujos rostos eu vou projetar. Uma delas foi o Jardim de Portugal, do ermita de Santo Agostinho Frei Luís dos Anjos. Outros exemplos são a quarta parte da Monarquia Lusitana, portanto uma obra de natureza historiográfica, a História Seráfica da Ordem dos Frades de São Francisco, na primeira parte. Surge também uma breve notícia biográfica, um capítulo na Crónica dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho, de Frei Nicolau de Santa Maria, editada em 1668. E depois, no século XVIII, surge também uma breve notícia biográfica incluída no quarto tomo do Agilógio Lusitano, da responsabilidade de Dom António Caetano de Sousa, que dava, portanto, continuidade com este último volume ao projeto que tinha sido iniciado em 1652 com Jorge Cardoso. Ora, naturalmente que o aparecimento da imprensa potenciou naturalmente que esta memória fosse divulgada através do registro impresso.
E, naturalmente, esta vontade em divulgar o caso modular exemplar da Ana Constança Sanches, que já encontrávamos, portanto, em fontes manuscritas anteriores, conheceu, digamos, uma maior ênfase, contornos ainda mais definidos, na medida em que todas estas obras, se atentarmos, portanto, à data da sua edição, se escrevem num contexto muito particular, muito peculiar, que é o contexto da Contra-Reforma, que potenciou, como sabem, a difusão de obras de natureza hagiográfica, biográfica devota, que se inscreviam, portanto, como é sabido, digamos, numa estratégia de disciplinamento, embora o conceito seja ainda hoje posto em causa, mas que se inscrevia, digamos, numa ofensiva que tendia a tentar morigerar, disciplinar, condicionar muitas vezes os comportamentos dos devotos e dos fiéis. E, naturalmente, sendo o exemplo da Ana Constança Sanches considerado exemplar, na medida em que ela corporizava, digamos assim, um modelo de virtudes, de raiz monástica, não admira, portanto, que o seu caso tenha sido resgatado e trazido, portanto, à luz para um público mais amplo. Digamos assim, nos seus contornos imediatos, e como o meu colega Filipe já referiu, os aspectos que são valorizados nestas breves notícias biográficas da Ana Constança são, digamos assim, topoi, que há muito já tinham sido institucionalizados pelo género hagiográfico. Vimos aqui, não vou ler, portanto, os excertos para não me alongar, mas vemos, portanto, aqui a valorização de um tópico que era muito comum, de resto, na geografia, de que desde criança esses futuros santos, entre aspas, naturalmente, eram muito dados, portanto, ao culto divino, às coisas, digamos assim, do espírito, ou seja, ela seria já, desde criança, uma puella senex, digamos assim. Encontramos também nas fontes, eu apenas selecionei aqui o exemplo que encontramos na crónica de Frei Manuel da Esperança, de que ela viveu em celibato constante, portanto, vemos aqui a valorização da virtude da castidade, que nas obras do século XVII e XVIII ocupa, de facto, um lugar de destaque, que eu diria mesmo a castidade acaba por ser valorizada como uma espécie de virtude feminina por excelência. E, nesse sentido, neste excerto e em muitas outras passagens que encontramos nas obras que referi, Constança Sanches, digamos, o exemplo de Constança Sanches tem aproximado, portanto, do exemplo e do modelo das Virgens. E é, portanto, um aspecto extremamente valorizado. Outro aspecto que também é valorizado nestes textos, e que o meu colega Filipe já falou, tem a ver com a visão que Constança Sanches teria tido no momento da morte de São Francisco e de Santo António. No entanto, nas fontes portanto, da época moderna, verificamos uma certa incongruência, que na crónica dos cônegos regrantes do Frei Nicolau de Santa Maria, o autor refere que a visão não teria ocorrido no momento da morte, teria ocorrido ainda em vida, e teria sido, portanto, na sequência dessa visão que Dona Constança Sanches teria sentido impelida a continuar as obras do Mosteiro de São Francisco da Ponte em Coimbra. Por outro lado, e deixando de parte, portanto, essa incongruência que naturalmente exigiria que se confrontasse naturalmente com outros testemunhos, caso eles existam, parece-me que o facto de valorizar portanto, o facto de ela ter tido uma visão de Santo António, assim como a preocupação que ela teve em construir a capela de Santo António no Mosteiro de Santa Cruz, nestes textos do século XVII, parece-me que terá também muito a ver com o facto de se tentar valorizar, digamos, a nacionalidade de Santo António. Os autores referem também que ela em vida teria tido trato com Santo António, e parece-me que no século XVII é sintomático, porque no século XVII, ainda no século XVII, se pensava que Santo António era, portanto, natural de Itália ou de Pávia, que não era português. E é muito visível, portanto, nas obras, a utilização da expressão Santo António de Lisboa, Santo António de Portugal, que surge também aqui, e, portanto, parece-me que é um aspecto que os autores também preocupam em destacar. Eu não tenho tempo, portanto, de mostrar várias linhas de leitura que as obras editadas no século XVII e no XVIII nos trarão, até porque todas estas obras, apesar de serem, digamos,
se inscreverem num contexto muito preciso, a sua produção é, como sabemos, norteada por propósitos diferentes. No caso do Jardim de Portugal, a inclusão do exemplo de Constança Sanches escreve-se naturalmente numa linha que tendia a valorizar os casos exemplares femininos. Basta pensar na varia história de Santana Pérez, do Juan Pérez de Moya, na pioneiríssima obra de Giovanni Boccaccio, ou seja, na tentativa de resgatar todos estes exemplos modulares e, portanto, propostos à imitação e admiração por parte dos leitores. No caso da inclusão do exemplo de Constança Sanches no Agiológio Lusitano, parece que é naturalmente óbvio, porque, como sabemos, o Agiológio Lusitano inscreve-se num projeto de construção de uma história da santidade territorial do Reino de Portugal e que, desse modo, permitiria, através da vasta galeria de santos, beatos e veneráveis que aí são recolhidos, rivalizar, portanto, Portugal rivalizar com os outros reinos europeus. Aliás, em várias passagens, esse aspecto que passa pela rivalidade, pela enorme quantidade de santos nos altares, uns reinos têm mais santos que outros, parece-me que de facto estimula muita desta produção. E naturalmente, no caso de Constança Sanches, escreve-se também na linha da valorização, naturalmente, da perenidade, do prestígio de que usavam os modelos de santidade régia. Até porque o contexto de produção do Agiológio Lusitano e, portanto, o resgate da memória de Constança Sanches em muitas das fontes, sintomaticamente ocorre num período em que se registou a canonização e beatificação de várias figuras medievais, figuras régias e da nobreza. Um deles, o São Fernando de Leão e Castela. Outra dessas figuras foi o Beato Tadeu, Duque de Savoia, Santa Joana de França. No caso português, valerá também a pena lembrar o caso das três meias-irmãs de Constança Sanches, Teresa, Sancha e Mafalda, cujo processo de beatificação já corria por esta época, mas que só teria, portanto, o desfecho esperado, foi um desfecho positivo, no caso de Teresa e Sancha em 1705 e de Dona Mafalda um pouco mais tarde, em 1792. Portanto, são linhas de leitura que as obras nos apontam, há mais linhas, mas infelizmente não tenho tempo de aqui as abordar. E, portanto, apesar de, tanto quanto sabemos, não ter sido aberto nenhum processo com vista à beatificação ou canonização de Constança Sanches, apesar de ela ter constituído, segundo destas fontes, um modelo de virtudes, aqui fica, portanto, o seu exemplo modular, que continua ainda hoje, para quem quiser ler estas fontes, proposto para imitação e admiração. Obrigada pela vossa atenção.